Boa tarde a todos. É com muita satisfação que mais uma vez iniciamos o nosso estudo do Evangelho aos domingos. Trabalho este do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, no qual eu faço parte como membro do Grupo Anália Franco e de apoio ao setor doutrinário. Pois bem, amigos, hoje nós iremos tratar, dar continuidade ao capítulo 16, capítulo este que está inserido naquela divisão do Evangelho sobre processos, né? Sempre nós tratamos dessa estrutura do Evangelho para que a gente entenda como Kardec dividiu. Então, a partir de processos, ele vai falar das dificuldades, né? Lidando com as dificuldades que nós temos no mundo em que vivemos, os exercícios que devemos realizar, né? Para a gente atingir as bem-aventuranças, né? E com isso ele faz uma divisão onde ele coloca, né, uma série de tópicos das parábolas do Evangelho para que sirvam de modelos, exemplos do Mestre Jesus, para que a gente possa alcançar essa redenção. Pois bem, para que a gente possa dar início ao nosso estudo, vamos nos conectar com a espiritualidade. Para isso, eu convido a todos para que possam cerrar os olhos, se assim for o desejo, se não podemos ficar com os olhos abertos, e que a gente possa entrar em conexão com a espiritualidade, com os amigos espirituais que nos guiam, nos orientam, com o Mestre Jesus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade e que possamos, nesses instantes, buscar teus ensinamentos, buscar a compreensão das tuas palavras, para que nos inspirem, nos tragam exemplos provedouros, exemplos que nos façam crescer e ser pessoas melhores. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui e que possamos, assim, dar início ao nosso trabalho. Pois bem, é, o capítulo 16, né, servir a Deus e a Mamon, o tópico que hoje nós falaremos é a parábola do mal rico. Com várias passagens do Evangelho, né, Jesus traz algumas histórias. E assim, aqui está uma para que a gente possa depois fazer uma reflexão sobre os bens materiais, né? Vou fazer a leitura e, na sequência, a gente faz uma pequena discussão. Parábola do mal rico, tópico 5 do capítulo 16. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho. Naquela época, quem vestia púrpura representava um nobre, né? E linho era um tecido que só os ricos faziam uso, por isso que a referência aqui. Então, havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém las dava, e os cães lhe viam lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos.
Aos demais existem para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para ali não podem, como também ninguém pode passar de um lugar onde está para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que os mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se alguém dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Pois bem, essa passagem do Evangelho, né, nos faz a gente refletir um pouquinho sobre as questões da forma como a gente enxerga os bens materiais, né? Aqui Lázaro representa os excluídos dos direitos humanos, que sofrem as vicissitudes com paciência e resignação, sem revoltas, sem culpar os outros, né? Dando de si mesmo o que pode para melhorar a situação, porque confia em Deus, no seu amor, na justiça, certo de que o futuro será melhor. Por outro lado, o rico, ele representa os que cuidam da necessidade do corpo e esquecem da necessidade do espírito, né? Esquecem das questões espirituais, né? Vivem somente para si, na satisfação das suas necessidades físicas, vivem na satisfação das questões mundanas, materiais, né? São escravos do mundo, dos seus valores, dos prazeres despreocupados, né? Sem se preocupar com a vida além do túmulo, porque não esperam essa vida além do túmulo. A riqueza não é um mal em si, né? Aqui não nos traz essa informação. Ela é a riqueza que propicia os avanços da ciência, da tecnologia, de todas as inovações úteis à nossa vida. O problema maior é como lidamos com a riqueza. O problema maior é estar no apego aos bens terrenos, aos bens mundanos, né? Lázaro foi salvo não porque era pobre e porque o outro era rico, mas sim porque enquanto o rico passou a vida desprezando os pobres e desprezando a Deus, sendo vaidoso, e se dedicando apenas a gozar a vida, a curtir a vida sem se preocupar com ela. Lázaro era um homem pobre, sem vaidade, que passou a vida sofrendo com resignação. Esta parábola analisa algumas questões fundamentais relativas à riqueza e como lidamos com ela, né? Utilidades, emprego e provas, desigualdades socioeconômicas, né? Apego aos bens materiais. Essa parábola proclama também a importância da prática da caridade e revela as consequências do egoísmo, do orgulho, da humildade, assim como dos desprendimentos das coisas materiais, né? Ela nos chama a atenção das nossas reflexões diárias quanto ao verdadeiro tesouro, que é aquele que está dentro de nós, aquele que é sólido, né? O tesouro das nossas é, é, das nossas, da forma como lidamos com a vida, né, dos valores, dos nossos valores. A utilidade e benefícios providenciais da riqueza é um instrumento de progresso espiritual, como todos os outros disponibilizados por Deus. Por isso que é importante termos consciência de como saber usá-los. O emprego correto desses bens impulsiona o progresso através dos trabalhos desenvolvidos pelos homens, pode ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldade, né? Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta e de tudo ao seu redor. O desapego, porém, não é dar tudo o que temos, mas saber ter sem se prender ao que tem. É estar no mundo sem ser do mundo, ou seja, é estar pronto para lidar
com o mundo, com as perdas materiais, sem nos inquietarmos com isso, sem revolta. Na condição de pobreza, devemos exercitar a paciência. Na condição de riqueza, a humildade. Procedendo dessa maneira, conquistaremos a verdadeira propriedade, aquela que nenhum ladrão nos roubará, porque representará um patrimônio de nossas conquistas interiores sólidas, dos nossos valores. Então é isso, meus amigos, que essa parábola do mal rico nos traz, para que a gente possa refletir cada vez mais como lidarmos com as questões materiais. E aqui ela traz claramente um exemplo de riqueza, mas muitas vezes a gente se apega, mesmo tendo um pouco, se apega àquele pouco de uma forma revoltada, quando há um prejuízo. Então, acho que é um chamado para que a gente possa refletir um pouco, né, e pensar de uma maneira um pouco melhor como trata o Evangelho. Vamos encerrar o nosso trabalho, né, como de praxe, fazendo uma prece de agradecimento para que a gente possa ter mais uma semana vindoura com muitas alegrias e muitas felicidades. Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo virtualmente, mas celebrando o teu nome, celebrando a tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que temos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse planeta, vivenciando cada instante de aprendizado, utilizando esse corpo físico como instrumento de crescimento, de evolução. Obrigado, Mestre, pelo dia que tivemos. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela saúde, porque temos saúde. E que possamos ter um fim de tarde, um início de noite tranquilo e que iniciemos mais uma semana com muitas alegrias. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus amigos, e até breve.